Separei 4 versículos da Bíblia, onde nós iremos refletir sobre esses 4 versículos, que o primeiro está em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, que diz o seguinte: Em seguida, dirigiu-se a todos: Se alguém quer vir, pois, a mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse versículo, ele nos chama muito a atenção. Tome cada dia a sua cruz. E nós sabemos que cada dia nós temos as nossas cruzes. Nós não temos uma cruz, mas nós temos várias cruzes no nosso dia a dia. Quantas pessoas que hoje estão aqui e que estão aflitas, que estão preocupadas com alguém que ficou lá na sua casa doente, e a doença, ela faz parte da nossa cruz. Muitas vezes a doença tira a nossa esperança, a nossa paz interior. Muitas vezes a doença, ela até coloca aqui uma venda nos nossos olhos, e muitas vezes nós não vemos que na doença, no sofrimento, Deus também se faz presente. Deus está perto de nós. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, ou quando alguém da nossa casa, da nossa família está sofrendo, nós perdemos as esperanças de que nós ou essa pessoa vai ficar curada. Nós perdemos muitas vezes a fé. A fé, ela é um dom. E Padre Reginaldo vai dizer que a fé sendo um dom, nós podemos perdê-la. Assim como qualquer outro dom, nós podemos perder. E muitas vezes a nossa cruz, hoje, talvez seja um problema, uma enfermidade. Ou muitas vezes a sua cruz é o seu filho que está na bebedeira, é o seu esposo que está na bebedeira. Ou a sua cruz hoje é o desemprego, que nós sabemos que hoje quantas pessoas, inúmeras pessoas estão desempregadas, e quantas pessoas lutam, entregam currículos e não dá certo. Eu tiro por mim. Há quase 2 anos eu estou desempregada e eu mando currículo, converso com um, converso com outro e nada dá certo. E é difícil para nós jovens estar desempregados hoje. Mas muito mais difícil são para os pais e para as mães, que têm responsabilidade com os filhos, que têm que botar comida dentro de casa. E quantos pais, quantas mães se encontram hoje desesperados, porque muitas vezes nem tem o que comer. Muitas vezes nem tem o que oferecer para o filho. E nós sabemos que quando uma pessoa está doente, está preocupada, aflita, desempregada, é como que a sua cruz estivesse tão pesada que muitas vezes a sufocasse. A sua cruz muitas vezes está tão pesada que você muitas vezes não consegue enxergar Deus no seu sofrimento. Uma vez o Senhor disse a Santa Faustina que no sofrimento ela olhasse para a cruz, porque era da cruz que viria socorro para ela. Quando eu estou passando por sofrimento, eu olho para a cruz de Cristo e uno o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo.
Quando nós olhamos para a cruz, quando nós queremos unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, nós vamos ver que não se compara ao sofrimento que Ele passou por nós. Que não se compara o Calvário, o sacrifício que Ele fez por amor a nós. E é da cruz que nos virá socorro. É da cruz que nos virá forças, coragem para superar as provações da vida. Muitas vezes Deus permite que você sofra, que você esteja desempregado, ou muitas vezes Deus permite que algo aconteça com você ou lá dentro da tua casa, para que esse teu sofrimento te traga para Ele, para que esse teu sofrimento te una a Deus, porque querendo ou não, os nossos sofrimentos, eles nos unem a Deus. Quantas pessoas que estavam distantes da igreja e voltaram porque estão sofrendo, e é isso que Deus quer. Lembro aqui daquela mulher pagã que vai falar no Evangelho, que ela era uma mulher pagã, ela não tinha reconhecido Deus como seu Senhor, uma mulher que ainda não tinha aceitado a fé, uma mulher que ainda não tinha sido batizada, mas o sofrimento da filha dela, a filha dela estava sofrendo com o espírito impuro, e quando um filho está sofrendo, o pai e a mãe sofrem junto. E com o sofrimento daquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus e pediu e intercedeu a cura, intercedeu a Jesus pela cura da filha dela. Deus permitiu que aquela mãe passasse por aquilo, para que através do sofrimento dela, ela buscasse, fosse em busca, se encontrasse com o Senhor. E os nossos sofrimentos hoje, as nossas cruzes hoje, a nossa cruz hoje é o que nos une a Deus. O nosso sofrimento é o que nos une a Deus. Em Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, vai dizer: não vos sobreveio aprovação alguma que ultrapassasse as vossas forças. Deus não permite aprovações, perseguições, tentações que ultrapassem as tuas forças. Nós só seremos tentados, provados, perseguidos de acordo com a nossa capacidade. Deus é fiel. Não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Deus não vai permitir que aquilo que você tem passado dentro do teu trabalho ou dentro da tua casa ultrapasse a tua força humana. Mas com a aprovação, Ele vos dará meios de suportar e sairdes dela. Deus nos dará meios para sair desses problemas. Deus vai nos dar meios para que nós possamos suportar aquilo que nós estamos passando dentro da nossa casa. E Deus vai nos dar meios para sair desses nossos sofrimentos. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: sabendo que a prova da fé produz a paciência. Quando nós somos provados, porque os nossos sofrimentos são provações, quando nós somos provados, é a nossa fé que está sendo provada. E quando a nossa fé está sendo provada, produz para nós paciência. É no sofrimento que nós aprendemos a ter paciência pelo tempo de Deus. Eu lembro que em 2011 eu fazia um estágio em uma loja lá em São Gonçalo e eu passei 2 meses sem receber o salário, que na época era meio salário mínimo. Quem nos pagava era o governo. E eu passei 2 meses sem receber dinheiro.
E eu precisava desse dinheiro para pagar as passagens, para comprar o lanche e para comprar coisas que eu estava precisando. E eu sofri esses 2 meses sem receber nenhum centavo. E eu me questionava, por que Deus não toca no coração desse pessoal para nos pagar? Deus está vendo que eu estou precisando. Deus viu que naquele primeiro mês, naquele segundo mês, eu precisei. Mas chegou no 3º mês que eu não só precisei, mas eu necessitei daquele dinheiro. Naquele 3º mês, aconteceram muitas coisas lá em casa. A gente estava com uma crise financeira muito grande, cortaram a nossa energia. E Deus é tão bom que Ele não permitiu que o dinheiro saísse no 1º e no 2º mês, para que no 3º mês eu tivesse desses 2 meses para me pagar o que a gente estava devendo de energia. E a partir daquele dia eu comecei a entender que eu precisava sofrer muitas vezes as demoras de Deus, mas entender que o tempo de Deus não era o meu. E a partir daquele momento, daquela aprovação, eu coloquei uma coisa na minha vida, que é saber esperar por Deus. Eu aprendi a ter paciência na aprovação. Quando nós vemos que nós somos provados, nós nos tornamos pessoas melhores, nós saímos do sofrimento, da provação, sendo pessoas mais pacientes, sendo pessoas maduras na fé. No versículo 12 vai dizer: feliz o homem que suporta a aprovação. Feliz somos nós, homens e mulheres, que lutamos, que suportamos os nossos sofrimentos. Porque depois de sofrer a aprovação, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Depois da aprovação, virá a coroa da vida. Nós sabemos que nas vias sacras são 15 estações de muito sofrimento. São 15 estações de um calvário que Jesus ele passou por amor a cada um de nós. Mas que no final, na última estação, Jesus ele contempla a vitória sobre o Calvário. Jesus contempla a vitória sobre a morte. E se hoje nós estamos sofrendo, se hoje nós estamos chorando, nós também no final vamos contemplar a vitória sobre esses sofrimentos, a vitória sobre esses problemas que nós estamos enfrentando. Em 2016 eu tive uma crise muito grande de coluna, que eu passei 15 dias só indo para os hospitais, e para mim foi um calvário doloroso, porque você dormir e acordar sentindo dor não é fácil, é dolorido. Foi dolorido para mim, foi dolorido para aqueles que estavam cuidando de mim, porque nem o meu cabelo eu podia pentear, porque eu não conseguia levantar os meus braços, e quem penteava muitas vezes era o meu irmão, o Thales. E ali para mim foi um calvário doloroso, mas que eu precisei passar. Eu precisava passar para me tornar uma pessoa mais confiante na fé, uma pessoa mais madura na fé. E eu consegui a vitória sobre aquele sofrimento em Cristo. Eu passei aquele sofrimento com o Senhor. Jesus, ele foi o meu sirineu. Nós vemos que uma dessas estações, quando Jesus ele cai, ele precisa de alguém para o ajudar, Simão Sirineu. E Jesus ele quer ser hoje o nosso Simão Sirineu, aquele que quer nos ajudar a carregar a nossa cruz, aquele que quer nos ajudar a ter forças para continuar
a caminhada, porque é no Senhor que nós seremos vencedores. É no Senhor que nós vamos alcançar as vitórias necessárias para a nossa vida. E o quarto versículo, para encerrar, está lá em Josué 10, 42, que diz assim: Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor Deus de Israel combatia por ele. Lá em Josué vai falar que o povo de Israel vencia todas as batalhas porque o Senhor combatia por ele, porque o Senhor estava à frente do povo de Israel. E nós só iremos vencer os sofrimentos, as noites traiçoeiras, os problemas, a nossa cruz, se nós permitirmos que o Senhor passe à nossa frente. Que se nós permitirmos que esse mesmo Deus que combatia pelo povo de Israel, combata também em nosso favor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.